Mas vocês viram que nesse final de semana é que veio à tona a notícia de que o Raul Gil estava hospitalizado. E todo mundo, por causa da idade, aquela coisa toda, já achou que fosse coronavírus. E não é, não é. Na verdade, ele caiu na Páscoa, não é? Na chácara, muita gente fala que é a fazenda dele lá em Itu, pisou em falso num degrau, acabou levando uma queda danada, fraturou 2 costelas, deslocou 7 costelas e tem mais detalhes agora que o Felipe descobriu que ele vai contar aí para vocês. E a situação dele ficou desse jeito que tá, gente. É muita dor, quem já fraturou, pelo menos trincou uma costela, já sabe que a dor é uma coisa fortíssima, né? Imagina ele quebrando 2 e deslocando 7. Aí é muito complicado mesmo. Está internado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, mas já mandou recadinho para o público, diz que está bem, mas ainda não tem previsão de alta. Na verdade, todo cuidado é pouco, foi uma queda feia mesmo, então vai ficando lá, se cuidando direitinho, a hora que estiver nos trinques, aí ele sai. Fala, Felipe, o que aconteceu mais além disso? Olha, você sabe que ontem, conversando com o Raulzinho, né, até porque liguei para saber do estado de saúde do Raul Gil, e o Raulzinho me deu detalhes dessa história, que realmente foi séria a questão, foi séria. Ele caiu dentro de casa, foi um acidente doméstico. Então, gente, tem que tomar muito cuidado, principalmente na idade, né? Porque você toma Quanto um tombo ele tem? aí... Acho que é 82, 82 né? anos. 82. Tá. Ele caiu, ele desmaiou, ele perdeu a consciência, Felipe. ele bateu a cabeça. Foi uma história assim... Ele bateu a cabeça também? Bateu a não cabeça, foi só a história de 2 costelas, ele bateu, deslocar 7? na hora que ele caiu, foi tudo junto. Ele bateu a cabeça e também já teve o acidente que deslocou, quebrou 2 e deslocou 7. E foi muito séria a história, claro, foi minha séria. mãe com essa história de bater cabeça no tombo, ela passou por uma cirurgia para tirar os coágulos. Pois é, né? É muito complicado, lembra? Ela tirou 3 coágulos. É verdade, para você ver como que, né? Isso a seriedade da história. É. E aí o Raul Gil foi levado às pressas para o hospital, chegou muito confuso no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Ele estava lá no interior mesmo. Estava no interior. Estava no interior. E aí veio correndo para São Paulo, o Raulzinho foi socorrê-lo. Nossa, imagina. Foi a empregada que avisou, a funcionária que trabalha, falou, olha, teu pai está desacordado. Ele estava sozinho? Tava ele com a Carmen. Com a Carmen, com a dona Carmen. E aí disse que foi aquele corre-corre, aquela história toda. Quando chegou ligou para o Dr. Filazola, que é o médico do Raul Gil. O Dr. Filazola falou, traga ele correndo para São Paulo, levaram, ele já chegou, já foi internado e ainda está internado. Pois o que aconteceu? Ele começou a ter algumas complicações pela quantidade de analgésico, e analgésico fortíssimo que ele estava tomando em decorrência das dores que estavam da costela. Então ele estava tomando uma dosagem muito alta e tem uma medicação que óbvio que a gente não pode falar o nome, que é o suprassumo, assim, vamos dizer, do Tramal, mas você não pode tomar muito, então você tem que tomar uma dose diária e ele não estava segurando mais nem com morfina também. E aí o que aconteceu ontem pela manhã, ele fez uma infiltração em cada costela. Ou seja, levou 9 isso picadas. É feito em centro cirúrgico. Infiltração é corticoide que eles injetam. Direto na gângle, por exemplo. Meu filho passou por isso. A morfina não resolvia mais a hérnia de disco. Aí só com infiltração. Fez 3. O Jorge também fez, né? Também não, foi uma coisa atrás da outra. E aí aplica diretamente no gânglio da costela. Então ele recebeu 9 aplicações ontem em cada costela, feito no centro cirúrgico, com um ortopedista, enfim, justamente para quê? Para amenizar as dores. E assim segue o Raul Gil, parece que melhorou muito. Parece que teve uma porcentagem aí de 60% das dores reduzidas. E aí ele vai continuar internado no Hospital Albert Einstein, por enquanto, sem previsão de alta. Ninguém cogitou cirurgia para nada, não. Cabeça, nada, né? Então,
fez a tomografia, a ressonância magnética, também no crânio, né? No crânio, não acusou absolutamente nada. Então, pelo menos, foi realmente abatida. Então, os médicos acham que pela batida e pela dor de não conseguir respirar, porque você fraturou duas e ainda com 7, a dor é muito grande. Então, talvez a perda de consciência venha por causa da dor. Também. Então, ele conseguiu chegar no Albert Einstein e assim foi. Mas houve perda de consciência, sim. Ele foi muito sério a queda, fez um galo absurdo, mandou foto, enfim, mas não vou mostrar, lógico, porque ele tá barbudo, né? Porque tem toda essa questão agora se recuperando também. Então, mas foi feia a história, foi bem complicado, assim. Que doido, infelizmente, a gente, tomara esteja tudo isso muito longe, mas quase nós perdemos o Raul Gil. Quase, por pouco, assim. Não, foi uma história muito esse séria. Tipo de tombo é muito, mas é muito perigoso, realmente. Fala, Thiago. Não, e a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente fica nessa ansiedade de querer fazer, né? E você vê que um tombo, ele muitas vezes ele pode. Minha avó tropeçou também em casa, teve grandes problemas. Não, nessa faixa de idade. Porque os ossos são frágeis, né, Sônia Abrão? Os ossos não são mais aqueles ossos. Os reflexos também não. Não é? E a mobilidade, porque quando você tem a mobilidade, quando você tem a agilidade, ainda você tenta cair de uma forma que te prejudique menos. Mas essas pessoas, elas não têm mais a mobilidade que elas tinham tempos atrás. Então, assim, todo cuidado é pouco. A gente está vendo aí muitos idosos não conseguindo segurar o confinamento. A gente sabe que é difícil, mas se você puder, tenta de uma forma tranquila explicar para eles que a melhor solução nesse momento é que fiquem em paz em casa. Exatamente, protegido do vírus e de algum outro tipo de acidente também. Olha só, e acidente doméstico, né? Pois a gravidade. Pois é. Ficou todo mundo preocupado, mandando mensagens através das redes sociais, mandando orações aí pro vovô Raul, mas nesse momento não adianta, o Raul Gil não deve parar, né? Não, ele deve ser daquelas pessoas ativas. Agoniado. Né? Muito. E você tirou o principal brinquedo dele, né? Então. E ele é bravo. Ele é bravo. Aí ele tá em casa, começa a inventar moda. É pra lá, pra cá, quer arrumar uma coisa, quer arrumar outra. E a questão do coronavírus que fizeram a associação foi porque quando ele chegou no Einstein, levaram ele pro bloco B, 7º andar, onde está o foco de coronavírus. Ou seja, né, eles começaram a ligar lá e viram que talvez eles tivessem, enfim, mas não era. Mas ele estava isolado dessa região. Mas daí rapidamente tiraram ele foi para a ala D do hospital e aonde ele está até agora, na ala D, bem longe, justamente para não ter nenhum tipo de só vai sair de lá quando realmente tiver condições para isso, né? A dor já tiver cedido, ele já estiver mais calmo e aí ele vai para casa. Enquanto isso, está lá sendo muito bem tratado nosso querido Raul Gil. Mas, puxa, esses detalhes, se a gente já estava preocupado, levou um susto, com esses detalhes que você acabou de contar agora, Felipe, o coração fica pesando assim, uma tonelada. Nossa, querendo achar aqui o recado que ele deixou. É muito séria essa questão, né? E você imagina também, a gente passando por uma fase de confinamento, você segurar uma pessoa ágil e um homem que está acostumado a trabalhar, sair cedo, que tem a rotina dele. Você confina ele dentro de uma história, pronto. É verdade mesmo, né? Bom, melhoras para você, Raul, sabe que a gente te ama, vai dar tudo certo, se Deus quiser, logo, logo, voltando para casa e agradecendo mesmo a Deus por estar aí vivo depois de um tombo tão feio como esse. Beijo, Raulzinho, também para Nancy, para Carmen, para a família toda, se Deus quiser.